Frente a frente com Alexandre de Moraes, ex-presidente Jair Bolsonaro nega a tentativa de golpe e pede desculpas a um ministro. E você vai ver ainda. CPI das Bets, relatora Soraya Tronic pede indiciamento de influenciadoras Virgínia e Deolane Bezerra. E ainda, a procura por presentes para o Dia dos Namorados e a expectativa de lucro do comércio. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Quarta-feira, dia 11 de junho de 2025. Muito bom dia para você que decidiu ficar bem informado. Agora são 11 horas e 31 minutos. Nós chegamos ao vivo. E olha, eu abro essa edição trazendo a informação de que na CPI das Bets do Senado, a relatora pediu o indiciamento de Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra. A senadora Soraya Tronic também propôs levar o nome de outras 14 pessoas. O parecer com 16 pedidos de indiciamento, entre eles os das influenciadoras Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra, foi apresentado pela relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets, senadora Soraya Tronic. O relatório também solicita o indiciamento de empresários e donos de sites de apostas. A CPI não tem competência para indiciar pessoas, mas faz indicações ao Ministério Público para investigar a responsabilização civil e criminal. Em 13 de maio, a comissão convocou e ouviu Virgínia Fonseca em audiência. O pedido de indiciamento da influenciadora é pelos crimes de publicidade enganosa e estelionato. Em nota, a defesa de Virgínia afirmou que recebeu com surpresa e espanto o relatório e voto pelo indiciamento. O advogado Michel Saliba afirmou que a influenciadora agiu licitamente na divulgação e publicidade de bets e também declarou que aguarda e confia no justo discernimento a ser dado pelo colegiado da CPI na votação final do relatório. Já a influenciadora Deolane Bezerra teve pedido pelas contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Integrantes da família dela também foram alvo de pedidos de indiciamento. Deolane chegou a ficar 20 dias presa no ano passado, após ser alvo da Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco. Nos próximos dias, a CPI deve votar o relatório final que investiga a atuação irregular de empresas de apostas no país. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi à Câmara dos Deputados para falar sobre as medidas econômicas do governo. Ele presta esclarecimentos à Comissão de Finanças e Tributação sobre os objetivos das mudanças. Que a economia brasileira pode continuar crescendo acima da média mundial, como vai acontecer, como tem acontecido, em torno da média mundial ou acima da média mundial, se nós continuarmos prosperando nas medidas econômicas que estão sendo endereçadas a essa casa e que têm recebido o apoio da maioria dos parlamentares. A partir do momento que você desonera investimento, você está reduzindo em mais de 25% o custo do investimento no Brasil. As exportações, e nós tivemos iniciativas no passado para minorar as perdas dos exportadores, é uma tremenda dificuldade você reaver o seu crédito, sobretudo nos estados. O crédito de ICMS, por exemplo, tem empresas que estão há anos esperando receber. Isso esse pesadelo acaba com a reforma tributária. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que a perda do mandato da deputada Carla Zambelli deve ser decidida pelo plenário. Um dia antes, o parlamentar afirmou que não cabia colocar isso em votação. Mota recuou e falou que a palavra final sobre a perda de mandato de Carla Zambelli deve ser do plenário. Ele assegurou que o plenário é que tem a legitimidade da Casa Legislativa e deve tomar as decisões. A afirmação de Hugo Mota representa uma mudança de posição, já que na segunda-feira ele havia dito que não cabe mais ao presidente da Câmara colocar isso em votação. O presidente da Câmara justificou que houve uma confusão, uma precipitação da sua avaliação sobre o caso. Em maio,
A primeira turma do STF condenou Zambelli a 10 anos de prisão e a perda do mandato. A pena foi aplicada por Zambelli e o hacker Walter Delgatti, também condenado no mesmo processo, terem invadido o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. Eles inseriram documentos falsos, incluindo um mandato de prisão fraudulento contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. No último dia 6, a primeira turma do Supremo rejeitou recursos dos dois condenados. E com isso, Moraes determinou a prisão definitiva de Zambelli e de Delgatti para o início do cumprimento da pena. Alexandre de Moraes determinou ainda a remessa ao Ministério da Justiça do pedido de extradição de Carla Zambelli, que disse estar na Itália. Além do nome incluído na lista de fugitivos procurados pela Interpol, o ministro também decretou o bloqueio dos passaportes, salários, contas bancárias, bens móveis e imobiliários e acesso às redes sociais. E no destaque, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou ter conspirado para um golpe de Estado após os resultados das eleições de 2022. Diante de Moraes, Bolsonaro afirmou que golpe é uma coisa abominável. Jair Bolsonaro negou qualquer participação em uma tentativa de golpe de Estado e afirmou que apenas avaliou dispositivos constitucionais após sua derrota eleitoral para Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. O ex-presidente foi interrogado nesta terça-feira em um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal. Tem uma coisa a afirmar, a Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares ou do Estado do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. Bolsonaro foi interrogado por 2 horas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que o bolsonarismo considera um inimigo político. O líder de extrema-direita afirmou que considerou adotar medidas excepcionais nas últimas semanas de seu governo para conter manifestações de apoiadores após a derrota nas urnas e negou ter participado de uma minuta de golpe, como aponta a investigação. Sobre o ataque às sedes dos 3 poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, o ex-presidente disse: Eu estava fora do Brasil. Graças a Deus, estava fora do Brasil. Sem qualquer participação minha, sem qualquer liderança, sem Forças Armadas, sem armas, sem um núcleo financeiro, sem nada, isso não é golpe. Isso não é golpe. Nunca fugi das 4 linhas da Constituição. Golpe, eu fico até às vezes arrepiado quando se fala que o 8 de janeiro foi um golpe. Aquelas 1.500 pessoas, pobres coitados, que até foi levantada por uns que me antecederam agora há pouco aqui, sem ônibus, né, chegaram na região do setor militar urbano na madrugada de domingo. E o pessoal foi embora logo depois da baderna. E sobrou para quem estava acampado aqui. Quem realmente fez, foi embora. Bolsonaro é apontado pela Procuradoria-Geral da República como líder de uma organização criminosa para invalidar o resultado das eleições de outubro de 2022 e impedir a posse de Lula. O ex-presidente e outros 7 réus podem ser condenados a penas de até 40 anos de prisão pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Espera-se que a sentença seja anunciada antes das eleições de 2026, nas quais Bolsonaro não poderá se candidatar por estar inelegível por disseminar desinformação a respeito do sistema eleitoral. Pela primeira vez, Jair Bolsonaro ficou frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Diferentemente da postura e do tom adotado ao longo de seu mandato, o ex-presidente e réu adotou um tom mais ameno com a corte e com Moraes do que em seus comícios públicos, lives e entrevistas. Bolsonaro chegou a pedir desculpas ao ministro e, em tom de brincadeira, o convidou para ser seu vice em 2026. Lembrando que o ex-presidente permanece inelegível. Diante das falas e da versão de Bolsonaro, o que deve acontecer agora? Qual o impacto do interrogatório no desfecho do julgamento? Vamos conversar ao vivo agora com Felipe Menezes, advogado, professor de Assuntos Internacionais. Professor, bom dia. Bom dia. Bom dia a toda a audiência qualificada de vocês. Muito obrigada, professor.
O ex-presidente ele foi interrogado por Moraes, negou ter planejado um suposto golpe para impedir a posse de Lula nas eleições de 2022, mas ele admitiu que chegou a discutir possibilidades de reverter o resultado eleitoral. Segundo ele, as alternativas teriam sido descartadas por não atenderem à Constituição, como a gente viu anteriormente na reportagem. Diante do que o Bolsonaro disse, do interrogatório também dos outros réus, professor, o que pode mudar no julgamento diante do conjunto probatório contra os acusados? Bom, é importante a gente lembrar aqui que o cenário ele vai se desenhando porque as eleições estão muito próximas, mas a ideia ali de todos os que estão em julgamento é não passar batido em um processo muito semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos também, né, na invasão do Capitólio, onde havia uma insatisfação ali geral da população com relação aos acontecimentos. Esse fato ele realmente é inédito, porque é a primeira vez que militares de 4 estrelas, né, generais de 4 estrelas, estão sendo julgados por um tribunal civil no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, e um ex-presidente da República também sendo julgado por esses crimes. Então, é impactante, certo, em diversos aspectos, e a depender da forma como isso vai sendo conduzido, ela pode levar tanto a um benefício da narrativa com relação aos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, né, se o procedimento ele for sendo levado de uma forma excessivamente rigorosa ou até mesmo desviando-se de alguns pressupostos legais, como, por outro lado, também pode acabar atendendo a narrativa da situação, já que se admitiu, de certa forma, que houve ali um planejamento prévio, embora não tenha sido iniciada a fase preparatória, concretamente, dos atos que se pretendia. O argumento, professor, de Bolsonaro, que não convocou, aliás, os conselhos da República e da Defesa, tem alguma relevância para refutar a acusação de que havia um plano golpista? Bom, no geral, havia muitos outros fatores ali que podem afastar essa alegação. Por exemplo, a ideia de que o futuro ministro da Defesa, que vinha sendo indicado pelo presidente Lula na transição, segundo o depoimento de ontem, né, entrou em contato com o ex-presidente Bolsonaro para que fosse feita a transição dos militares, e pelo depoimento do ex-presidente, ele indicou dois militares para ajudarem a fazer essa transição, o que já meio que dificulta a questão da acusação de que ele não queria fazer a transição, né, já que ele estava indicando ali os militares que pudessem fazer essa transição. Mas, sem dúvida nenhuma, que a ideia de que havia um plano para a decretação de um estado de defesa, do estado de sítio, se torna um argumento, do ponto de vista legítimo, frágil, tendo em vista esses pressupostos que a Constituição coloca, né? Uma reunião com o Conselho de Defesa, todos os pressupostos que são colocados na Constituição Federal e que não foram atendidos. Segundo o ex-presidente, a ideia ali era que eles não estavam sendo ouvidos de forma alguma pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí estava se cogitando formas de ser atendido de alguma forma pelo Tribunal Superior Eleitoral os reclames deles, mas há um devido processo legal que precisa ser seguido e que aparentemente não o foi, né? Professor, agora o processo ele se aproxima da reta final. Quais são as próximas etapas depois dos interrogatórios? Depois dos interrogatórios, né, nós estamos agora na fase da ouvida, coleta de depoimento dos réus, passou a coleta de depoimento das testemunhas, depois, por último, é ouvido as testemunhas dos réus e aí é passado para a análise das alegações finais.
e seguiremos para a fase de sentença mesmo desse processo. E pelo que nós vemos acompanhando, né, a ideia do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, a ideia é que esse julgamento ele seja encerrado o quanto antes, para que não haja uma interferência no processo político, o que aparentemente é bem difícil que aconteça. Acredito que haverá interferência, sim, no procedimento, no sentido, pelo menos, midiático. Com certeza nós teremos alguma interferência. Mas a ideia é que agora nós seguiremos para as alegações finais dos advogados, eles poderão apresentar as alegações finais com relação ao escopo probatório, a união entre o que foi comprovado, o que buscou ser comprovado com a coleta dos depoimentos e as testemunhas, possíveis perícias que possam ser solicitadas em cada uma dessas documentações, aí alegações finais e já a sentença, aí que no caso do presidente Bolsonaro pode chegar até 40 anos de prisão, né? Só a abolição do Estado Democrático de Direito, né? A tentativa aí são 12 anos, então é bastante tempo. Professor, olha, muito obrigada por aceitar o nosso convite de conversar conosco, explicar aí todo esse processo. Foi um prazer te ouvir. Até uma próxima. É claro que a gente vai continuar acompanhando, né, todos os desdobramentos, as próximas etapas. E eu espero conversar contigo numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado. É muito importante que a sociedade passe a limpo todas essas questões para que não fiquemos aí com esse entrave ao longo do tempo, não é? Um abraço a toda a audiência de vocês. Um abraço, professor. Um ótimo dia. Nós acabamos de ouvir o Felipe Menezes, advogado, professor de Assuntos Internacionais da Uninasal Caruaru. E veja a seguir, a procura por presentes para o Dia dos Namorados. Como que está a expectativa aí, hein? E agora vamos ver como está o tempo em Belém do São Francisco, Pernambuco, 29 graus neste momento. Redação HIT volta já. E nós estamos de volta com Redação HIT, agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 50 minutos. O mapa da segurança pública mostrou que o Brasil registrou alta nos casos de feminicídio e estupro no ano passado. Já os assassinatos, roubo a bancos e carga e de veículos caíram. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou os resultados do mapa da segurança pública do Brasil do ano passado. O Brasil registrou aumento nos casos de violência contra a mulher em 2024. Os feminicídios, que haviam apresentado queda no ano anterior, voltaram a crescer e alcançaram o maior número da série histórica. Foram 1.459 casos em 2024, o equivalente a 4 mulheres mortas por dia. A região Centro-Oeste manteve a maior taxa do país, com 1,87 feminicídios a cada 100 mil mulheres. O número está acima da média nacional, que foi de 1,34. Os casos de estupro chegaram a 83.114 casos, que também é o maior número dos últimos 5 anos. Em média, foram 227 pessoas estupradas por dia. O estado de São Paulo liderou em números absolutos, com 15.989 casos, o que daria uma média de 44 vítimas por dia. Já nas taxas por 100 mil habitantes, o maior índice foi registrado em Rondônia, seguido por Roraima e Amapá. As lesões corporais seguidas de morte também subiram. Mas o mapa mostra que outros tipos de assassinatos caíram, como o de homicídios dolosos, que baixou 6%, passando de 37 mil para 35 mil em 2024. Os latrocínios, roubos seguidos de morte e as mortes decorrentes de ações policiais recuaram no ano passado. Os crimes patrimoniais, como furto e roubo de veículos, roubo de carga e roubos a instituições financeiras, também registraram queda.
Ainda de acordo com o Ministério da Justiça, o Brasil apreendeu mais drogas e menos armas no decorrer do ano passado. E agora a gente muda de assunto e vamos falar de algo mais leve, porque o Dia dos Namorados é uma data muito aguardada, não só para os apaixonados, mas também pelo comércio e setor de serviços no Brasil. A expectativa é que somente o mercado varejista brasileiro deva movimentar quase 3 bilhões de reais. A reportagem é de Felipe Takahashi. O amor está no ar. O melhor nas vitrines de lojas, prateleiras. O comércio está a todo vapor para receber os apaixonados. E não é para menos. Se a data é importante para os casais, também é para o setor que estima que o Dia dos Namorados deve movimentar 22 bilhões de reais, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e o Serviço de Proteção ao Crédito, a SPC Brasil. Roupas, perfumes, cosméticos e maquiagem lideram os itens mais procurados, seguidos por opções de jantar e chocolates. Porém, ainda existem muitas outras opções para presentear. Tantas opções de presentes deixam muita gente indecisa. Olha, eu ainda não sei, mas eu estou com pensamentos, de algo que ele quer um suéter. E aí, chocolates, né? Uma orquídea, um presente básico. Uma viagem. Segundo pesquisa da Serasa, 50% dos brasileiros pretendem gastar de 100 até 300 reais. André é um deles. O terapeuta costuma se planejar e já tem ideia de quanto vai gastar. Eu, particularmente, gasto em cima das minhas condições uns 200 reais. Mas para agradar o amado ou a amada, o valor não é a regra a ser seguida. Dos presentes com preços mais acessíveis até os mais caros, o valor sentimental ainda é o mesmo. Eu planejo dar uma coisa bem básica, baratinha, até uns 50 reais. Uns 10 mil, por aí. Ainda de acordo com a CNDL e o SPC Brasil, 57% dos consumidores pretendem comprar os presentes em loja física pela agilidade, contato direto com os produtos e a possibilidade de levar o presente para casa na hora. Enquanto 36% pretendem comprar em lojas online, atraído por preços mais baixos e variedade. Para o Janilson, seja chocolates, perfumes ou um jantar, a data vai muito além da troca de mimos. E para ele, o melhor presente não se pode colocar preço. Dia dos namorados, eu acho que seria eu estar presente dela, entendeu? Sempre. E aí, quanto que você planeja gastar nesse Dia dos Namorados, hein? No Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer um lugar muito especial agora do Brasil, Macapá, a capital do estado do Amapá. Localizada no norte do país, a capital do Amapá é a única cidade brasileira cortada pela linha do Equador, o que a torna um local único para observar fenômenos astronômicos e conhecer a geografia da região, permitindo aos visitantes verem a divisão entre os hemisférios norte e sul. Macapá é privilegiada, sendo a única às margens do maior rio do mundo, o Amazonas. E vamos então abrir a nossa tela para ver uma câmera ao vivo de lá. Algumas curiosidades. Primeiro, só falar que neste momento Macapá os termômetros marcam 26 graus e olha, na capital existe o maior forte do Brasil, que foi construído para a proteção do rio Amazonas, que levou cerca de 18 anos para ficar pronto. Na cidade, só é possível chegar de duas formas, de avião ou de barco. Macapá é a única capital brasileira que não tem rodovias que se conectam com outras capitais. E outra curiosidade bem bacana é que o Estádio do Zerão, o mais popular da região, fica metade no hemisfério sul e metade no hemisfério norte. Os jogadores ficam praticamente trocando o lado do planeta durante toda a partida. E com essas imagens, nós encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quarta-feira para você. A gente se encontra novamente amanhã. Até!